Boa tarde, colegas vereadores, convidados e a todos que nos acompanham. Inicio meu pronunciamento de hoje citando uma prática que eu já citei também no ano passado, mas continua acontecendo com frequência e agora tendo também a inteligência artificial que está sendo utilizado na aplicação de golpes. O uso da ferramenta, os criminosos estão manipulando a voz, estão manipulando imagem, fazendo com que principalmente pessoas idosas caiam em golpes como esses. Mas, na verdade, qualquer um de nós pode cair, né? Se a gente vê um familiar conversando com a gente e não é. Por isso eu trouxe um vídeo que explica rapidamente como isso ocorre e algumas dicas de como se proteger. Pode soltar, por gentileza, Ari. Os golpes de inteligência artificial estão por toda parte e eles podem enganar você. Os criminosos estão usando a tecnologia de IA para roubar o seu dinheiro. O direcionamento auxiliado por IA e as imagens de fake manipulam opiniões políticas e espalham notícias falsas. Está se tornando cada vez mais difícil para nós saber o que é real e confiável. Então, o que você pode fazer para se proteger? Para começar, não acredite automaticamente nas imagens ou vídeos que você vê e nas vozes que ouve online. Verifique se a fonte é confiável. Na dúvida, assista os vídeos quadro a quadro. Se você detectar inconsistências, isso pode significar que é um deepfake. Eles estão ficando cada vez melhores, mas olhe atentamente para as orelhas, o nariz, cabelo ou dedos e veja se eles parecem estranhos ou não estão bem conectados. E se estão pedindo dinheiro para você, tenha cuidado, mesmo que a pessoa que está ligando para você pareça com a sua avó. Então, essa é uma dica que serve para todos, né? Porque hoje em dia a gente pode criar mecanismos com a nossa própria família, como, por exemplo, a criação de uma senha. Se alguém ligar para vocês e tenha dúvida que é, pergunta para a pessoa, né? Qual é a senha? Se a pessoa não souber, é porque não é. E é uma maneira de se proteger e realmente saber se é alguém da família. Ou ligue para ela, em caso de dúvida, para ele, né? A pessoa que acabar entrando em contato, mas não cai em golpes. Infelizmente, a gente recebe notícias toda semana, alguém caindo nesse tipo de golpe. E agora, a inteligência artificial também sendo usada para esse fim. Então, depende de nós estar conscientizando toda a nossa família, toda a nossa população, para não cair em golpes como esse. Também quero citar uma iniciativa admirável que aconteceu na cidade de Brasília. Como a gente também está falando, principalmente na questão dos golpes, né, que afetam as pessoas idosas, mas pode afetar todos, que em Brasília a universidade organizou um vestibular voltado à população idosa, chamado Vestibular 60+. E a ideia foi um sucesso. Diversos idosos que tinham desejo de ingressar em uma universidade e realizar o sonho de fazer a sua graduação, eles tiveram a oportunidade de participar de um vestibular adaptado, totalmente voltado para esse público. O tema da redação de vestibular, inclusive, foi o direito à universidade e ao envelhecimento saudável. Um tema que tem toda a relação com a situação vivida por eles. E eu queria colocar que já foi também um anteprojeto meu solicitado para que Blumenau também tenha um modelo como esse, que é a Universidade da Maturidade, né, que eu vejo que pode ser realizado também com esse público, e eu fico feliz de saber que notícias como essa, a inclusão da pessoa idosa sendo de fato colocada para toda a sociedade, me deixa muito feliz. E também, quando a gente fala em inclusão, a gente está falando no combate ao etarismo, que eu já citei aqui, que é uma luta de todos nós, e é uma das minhas bandeiras, né? Então, eu torço para que breve atitudes como essa replique, e quem sabe em Blumenau a gente também possa ter essa Universidade da Maturidade. E para encerrar, eu gostaria de comentar também um assunto delicado, que eu tenho recebido das protetoras independentes de animais. As protetoras estão sendo notificadas com relação a alguns pedidos que a Prefeitura tem solicitado, e eu gostaria de dizer que eu não concordo, né, com que já tenha sido feito dessa forma. Acho que é possível a gente negociar, conversar,
para que a gente entre num acordo, até porque a gente fez uma reunião, né, vereador, onde o vereador Bruno esteve também presente naquela reunião, onde a gente ia fazer orientações, capacitações com as protetoras e depois, posteriormente, a gente iria ver a questão de fiscalização. E está sendo o inverso. Eu estou entrando também com requerimento, e aí o vereador Bruno também, né, está apoiando junto, porque é complicado, né? As protetoras que são parceiras, que sempre ajudaram, agora estão sendo castigadas. Então, acho que é algo que a gente pode fazer e a gente está unido pela causa animal. Concedo a parte ao vereador Bruno. Com autorização da oradora, vereador Bruno Cunha. Obrigado, vereadora Cris, pela gentileza e por a gente trabalhar em conjunto nessa pauta tão importante. De fato, nós viemos aqui questionando e reivindicando que tem que ser feito um diálogo com as protetoras, através do Conselho do Meio Ambiente, tem que ter clareza nos critérios de fiscalização. Agora, as protetoras não podem ser criminalizadas, não podem ser tratadas dessa forma, porque elas são fundamentais na nossa cidade e fazem a diferença. A gente teve, infelizmente, mais casos finais de semana, e sempre que acontecem esses casos de animais abandonados, onde é que todo mundo vai procurar? As protetoras. E não pode as protetoras simplesmente aí acordarem com um monte de multa de situação, as pessoas resgataram os animais e não têm condições de fazer todas essas exigências. Está faltando diálogo e a gente tem que manter aqui a nossa postura. Então vamos fazer reunião sim, vamos chamar quem tiver que conversar, a gente quer clareza e transparência no meio desse processo e vamos trabalhar unidos por essa importante causa. Parabéns. Obrigada, vereador Bruno. Já concedo 1 minuto do à parte, por gentileza. Mais 1 minuto, Vossa Excelência. Obrigada. Reforço também esse pedido do vereador de a gente estar conversando, tentando alinhar, para que a gente chegue numa negociação, né? Porque as protetoras sempre foram parceiras, eu acho que não está sendo justo com elas, e infelizmente aconteceu uma situação em dezembro, agora mais 2, e não é o objetivo a gente punir as protetoras. A gente tem que, inclusive, ajudá-las, porque elas não recebem recurso algum para estar cuidando desses animais, e a gente sabe que a vida delas são esses animais. Então, a gente pode entrar num acordo sim, inclusive elas me solicitaram uma reunião para conversar com o Ministério Público, onde eu já estive nessa reunião também, e a gente vai tentar esse diálogo, mas já antecipo que elas terão meu apoio, assim como agora do vereador Bruno Cunha também. É o que eu teria para hoje, e quero dizer que a gente vai cada vez mais lutar, né, pelo que a gente acha justo e correto. Obrigada.